Olá tricolores, sejam bem-vindos ao canal Vamos Falar de Fluminense. Hoje eu vou estar falando de cada campanha do Fluminense na Libertadores desde 1971. Antes de tudo, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal, afinal esses vídeos dão trabalho. Então é isso, bora pro vídeo. A Libertadores de 1971 foi a primeira que o Fluminense jogou, sendo inclusive apenas o segundo clube carioca a jogar Libertadores na história. Ele se classificou graças ao título do Brasileirão de 1970 conquistado em cima do Palmeiras. Naquela época a Libertadores era dividida em 5 grupos de 4 times. O Fluminense caiu no grupo 3. Grupo este que tinha o Palmeiras, o Desportivo Itália da Venezuela e Desportivo Galícia também da Venezuela. O Fluminense terminou em segundo com 8 pontos, já o Palmeiras ficou em primeiro com 10 pontos. O Fluminense acabou eliminado, pois na época apenas o primeiro lugar de cada grupo se classificava. 14 anos depois, o Fluminense voltou a jogar uma Libertadores, em 1985. Ele se classificou graças ao título do Brasileirão de 1984, conquistado em cima do Vasco. O formato ainda era o mesmo da Libertadores de 1971. O Fluminense caiu num grupo que tinha Argentino Júnior, que inclusive terminou como campeão. O grupo também tinha Ferro, Caril, Oeste da Argentina e o Vasco da Gama. Novamente o Fluminense caiu na fase de grupos, sendo que dessa vez não ficou nem em segundo. Na verdade terminou em terceiro com apenas 4 pontos. E acredite ou não, quem ficou em segundo foi o desconhecido Ferro Caril Oeste. Essa Libertadores ficou marcada pelo jogo entre Fluminense e Vasco que aconteceu em 23 de julho de 1985 e terminou 3-3. Jogo este que foi empate, porém só o Fluminense ficou com os pontos, pois o jogador Gersinho do Vasco, que jogou aquela partida, estava em situação irregular. Se já foi muito ter ficado 14 anos sem jogar Libertadores, saiba que depois da Libertadores de 85, o Fluminense ficou inacreditáveis 23 anos sem jogar a competição, só voltando a jogar em 2008 graças à Copa do Brasil, que conquistou em 2007. Essa Libertadores já tinha um formato atual e o Fluminense não caiu na fase de grupos. Na verdade, ele fez uma campanha sensacional e inesquecível. Até por isso, teremos mais coisas para falar sobre. Bem, para começar, o Fluminense caiu num grupo com LDU do Equador, Arsenal de Sarandi da Argentina e Libertad do Paraguai. O Fluminense fez o dever de casa e passou em primeiro com 13 pontos. E em segundo passou a LDU com 10 pontos. Agora vamos falar do mata-mata. Nas oitavas o Fluminense enfrentou o Atlético Nacional. O Flusão passou tranquilo com 3-1 no agregado. Já nas quartas veio o primeiro páreo duro, o São Paulo. O São Paulo naquela época era absurdo. Havia sido campeão da Libertadores e do Mundial 3 anos antes, além de ter um timaço na época. Mas o Fluminense não tomou conhecimento e foi pro combate. No jogo do Morumbi, o Fluminense perdeu de 1-0. Porém no Maracanã, venceu de 3-1 do São Paulo e avançou para as semis com um placar de 3-2 no agregado. Nas semis veio um adversário ainda mais duro, simplesmente o Boca Juniors, que era o atual campeão da Libertadores na época. Fora, claro, o fato de ser o bicho-papão de times brasileiros na Libertadores. Palmeiras que o diga, né? O Fluminense novamente não tomou conhecimento. Na Argentina empatou 2-2 com o Boca. Embora vale ressaltar que o Flu não jogou com o Boca na temida Bombonera, ele jogou no El Cilindro. Já no jogo de volta, o Flusão venceu por 3-1 no Maracanã e foi para a final com um agregado de 5-3 para cima do Boca. Na final, o adversário era a LDU, que havia jogado a fase de grupo junto com o Fluminense. Na época, a final não era única, em vez disso era jogos de ida e volta. Primeiro jogo no Equador, o Fluminense tomou 4-2. Já na volta, o Fluminense jogou para quase 80 mil pessoas e meteu 3-1 na LDU. O placar agregado ficou 5-5. Com isso, a final foi decidida nos pênaltis. Nos pênaltis aconteceu uma tragédia. O Fluminense foi derrotado em pleno Maracanã para a LDU.
E o pior foi que os jogadores extremamente importantes para o Fluminense chegar até ali perderam seus pênaltis. Por exemplo, Washington, Conca e Thiago Neves. Em 2011 o Flu voltou à Liberta e dessa vez não demorou 10 ou 20 anos para voltar a jogar uma Libertadores. Na verdade foram apenas 3 anos. Fluminense este que se classificou graças ao título do Brasileirão de 2010. Nesse ano o Flu caiu num grupo com América do México. Sim, naquela época os mexicanos ainda jogavam Libertadores. Continuando, o grupo também tinha Nacional do Uruguai e Argentino Júnior. O Fluminense fez uma boa campanha e passou em segundo lugar com 8 pontos, enquanto o América do México ficou em primeiro com 10 pontos. Com isso, o Fluminense foi jogar as oitavas. Nas oitavas, o Flusão deu de cara com o Libertad do Paraguai. No primeiro jogo, que aconteceu no Engenhão, porém com o comando do Fluminense, o Flu venceu por 3-1. Porém, quando foi jogar a volta no Paraguai, infelizmente perdeu de 3-0 e dessa forma foi eliminado pelo Libertad e passou com 4-3 no agregado. No ano seguinte, o Flu voltou a disputar a Libertadores. Dessa vez o Fluminense se classificou graças ao terceiro lugar no Brasileirão 2011. Na fase de grupos, o Fluminense caiu com o Boca Juniors, que viria a terminar como vice-campeão. Também caiu com o Arsenal de Sarandi da Argentina e Zamora da Venezuela. Fluminense, mesmo estando no mesmo grupo que aquele poderoso Boca da época, mesmo assim passou em primeiro com 15 pontos, enquanto o Boca passou em segundo com 13 pontos. Nas oitavas, o Fluminense deu de cara com o Internacional, que havia sido campeão da América apenas 2 anos antes. No primeiro jogo em Porto Alegre, o Fluminense conseguiu sair com um empate de 0-0. Com isso, no jogo de volta no Maracanã, o Flusão fez o dever de casa e venceu por 2-1 e avançou para as quartas de finais com 2-1 no agregado. Nas quartas, o Flu deu de cara com o Boca. Como eu disse, o Boca terminou aquela Libertadores como vice-campeão. Então, até por isso, já dá para imaginar que avançou de fase. Primeiro jogo na Bombonera, o Flu perdeu de 1-0. Já na volta, no Maracanã, o Flu ficou só no 1-1. E com isso foi eliminado com 2-1 no agregado por Boca. Chegou então 2013, terceiro ano seguido do Flu jogando a Libertadores, algo que não tinha acontecido até então. O Fluminense dessa vez se classificou graças ao título do Brasileirão de 2012. Título este que foi o último grande título do Fluminense, lá em 2012. Na fase de grupos, o Fluminense caiu no grupo com o Grêmio, o desconhecido Huachipato do Chile e o Caracas da Venezuela. Como esperado, o Fluminense e o Grêmio se classificaram. O Fluminense passou em primeiro com 11 pontos, enquanto o Grêmio passou em segundo com 8 pontos. Nas oitavas, o Fluminense encontrou o Emelec do Equador. No jogo de ida no Equador, o Fluminense perdeu por 2-1, sendo que um gol deles foi contra, feito pelo zagueiro do Fluminense, Leandro Eusébio. Mas isso não importa, afinal no jogo de volta, que não aconteceu no Maracanã, mas sim em São Januário, o Fluminense venceu por 2-1. E desse jeito avançou para a quarta de final com um placar agregado de 3-2. Nas quartas, o Fluminense deu de cara com o Olímpia. O primeiro jogo em São Januário, o Flu ficou só no 0-0. Com isso, o Fluminense foi decidir na casa do Olímpia, o temido Defensores del Chaco. Infelizmente, o Fluminense perdeu aquele jogo por 2-1, sendo que ainda foi de virada, e dessa forma o Fluminense mais uma vez foi eliminado nas quartas, e dessa vez com o placar agregado de 2-1. Depois de jogar Libertadores por 3 anos seguidos, o Fluminense viveu um hiato, e só voltou a jogar a competição 8 anos depois, em 2021. Dessa vez se classificou graças à 5ª colocação no Brasileirão 2020. Na fase de grupos, o Fluminense caiu com River, Junior Barranquilla da Colômbia e Santa Fé também da Colômbia. O Fluminense surpreendeu e passou em primeiro com 11 pontos, no grupo que tinha o River. Já em segundo passou o River com 9 pontos.
Nas oitavas, o Fluminense deu de cara com o Cerro Porteño do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, o Fluminense venceu de 2-0, na casa dos caras. E com isso foi jogar a volta no Maracanã, bem tranquilo. Na volta, o Flusão venceu por 1-0. Com isso, o Fluminense se classificou com 3-0 no agregado. Nas quartas, o Fluminense deu de cara com o Barcelona de Guayaquil do Equador. O primeiro jogo foi no Maracanã e terminou 2-2. Com isso, o Fluminense foi decidir o jogo no Equador. Jogo este que terminou 1-1, com um gol de pênalti no finalzinho de Fred. Gol este que deixou o agregado 3-3. Porém, o Flu acabou eliminado mesmo assim, pelo critério dos gols fora de casa que ainda existia na época. Em 2022, o Flu voltou a jogar Libertadores. Dessa vez se classificou graças ao 7º lugar no Brasileirão 2021. Com isso, teve que jogar a pré-Libertadores. O Fluminense só entrou na segunda fase da pré-Libertadores. O adversário do Flu era o Milionários da Colômbia. Primeiro jogo na Colômbia, o Flusão venceu por 2-1 de virada. Já no de volta, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-0. Desse jeito passou de fase tranquilamente, com um saldo de 4-1 no agregado. Mas a Libertadores não acabou aí, infelizmente. Ainda tinha mais uma fase para o Fluminense garantir sua vaga na fase de grupos. Então veio a terceira fase e o adversário era o Olímpia. Primeiro jogo, no Newton Santos, com o mando do Fluminense, o Flu venceu por 3-1. Com o placar parecia que ia ser tranquilo para o Fluminense na volta. Porém, no jogo de volta, no Defensores del Chaco, o Fluminense perdeu de 2-0 e o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Flu acabou eliminado por Olímpia dentro do Defensores del Chaco, assim como em 2013. Chegamos em 2023. Essa Libertadores pode ser histórica para o Fluminense. O Fluminense se classificou graças à terceira colocação no Brasileirão de 2022. Na fase de grupos, o Fluminense caiu com River Plate, Sport Cristal do Peru e The Strongest da Bolívia. Não vou entrar em detalhes sobre a fase de grupos, mas é impossível não citar o 5-1 do Fluminense para cima do River Plate dentro do Maracanã. Jogo este que teve hat-trick do Cano e com certeza, se o Fluminense for campeão, será um jogo extremamente lembrado. Mas enfim, o Fluminense passou em primeiro com 10 pontos, já o River ficou em segundo também com 10 pontos. No entanto, no saldo de gol ele foi pior e por isso ficou em segundo. Nas oitavas, o Fluminense deu de cara com um Argentino Júnior. E nesse mata-mata será interessante observar que em cada fase o Fluminense teve um personagem de muito destaque. Nas oitavas, o herói foi o lateral Samuel Xavier, que marcou o gol no primeiro jogo, que aconteceu na Argentina e terminou 1-1. O jogo este ficou marcado por aquele lance que, ao tentar driblar, o Marcelo acaba sem querer quebrando a perna do zagueiro Sanches, do Argentino Júnior, e por isso ele acabou expulso. Bem, no jogo de volta no Maracanã, o Flu venceu por 2-0 e sendo um dos gols feito pelo Samuel Xavier. Samuel Xavier basicamente botou as oitavas no bolso e fez o Flu avançar de fase com 3-1 no agregado. Já nas quartas, o Flu enfrentou um adversário conhecido, o Olímpia. O Fluminense ia jogar as quartas com o desafio de vencer 2 fantasmas. O primeiro deles era o fantasma das quartas de finais. Até então, em todas as vezes que o Flu tinha chegado ao mata-mata, ele só tinha passado das quartas em 2008, e depois não mais. Além disso, tinha o fantasma do Olímpia, que ele eliminou nós em 2013 e bem recentemente em 2022. Mas dessa vez, não são só mas 2 personagens de muito destaque que brilharam. Cano e John Kennedy. De um lado, um herói conhecido como Cano, e de outro, um herói que está mais aqui pela história de superação de problemas extracampo, porém também pelo que entregou em campo, no caso, o John Kennedy. Falando de JK, ele já havia marcado gol no jogo de volta contra o Argentino Júnior, mas foi nas quartas que John Kennedy se tornou herói, afinal foi a partir daqui que o Diniz colocou a formação 4-2-4 como titular, em campo. Formação essa que botava JK e Cano para jogarem junto. Primeiro jogo no Maracanã, o Flu venceu por 2-0 com um do Cano, porém sem nenhum do JK. Porém no jogo de volta, no Defensores del Chaco, JK marcou primeiro para deixar tudo mais tranquilo. Depois o Olímpia até empatou, porém depois tiveram um jogador expulso e aí o Cano foi lá e fez mais 2.
Com isso o jogo terminou 3-1, com o Fluminense se classificando com 5-1 no agregado. Nas semis o Flu deu de cara com o Inter. Primeiro jogo no Maracanã, Samuel Xavier, que foi o herói das oitavas, quase terminou como vilão devido à sua imprudência que resultou em sua expulsão. O jogo terminou 2-2 com 2 gols do Cano, que foi o herói do Flu nas semis. Na volta em Porto Alegre, o Flu venceu de virada por 2-1, com gol do JK e com gol mais assistência do herói Cano. Fato marcante desse jogo é o Ener Valencia, que fez questão de perder várias chances claras de gol. Se não fosse isso, provavelmente já teríamos sido eliminados. Enfim, o Flu se classificou com 4-3 no agregado. No dia que esse roteiro foi escrito e esse vídeo foi postado, a final ainda não aconteceu. Na verdade, ainda vai acontecer só dia 4/11 às 17 horas. Se você acha que vai ser fácil, repense, porque apesar do Boca não ter ganhado sequer um jogo no mata-mata, mesmo assim ainda é um time de muito mais tradição que nós, além de também ter um bom time. Se fosse para falar de favoritismo, eu diria que é 55% pro Flu e 45% pro Boca. Mas agora falando do que eu torço para acontecer, o Flu vai vencer por 1-0 com um gol de um argentino, Cano. Então é isso, deixa o like e inscreva-se aqui no canal. Afinal, sou sempre eu que tenho as ideias, que escrevo o roteiro, que narro e que edito os vídeos. Então já pode imaginar o trabalho que tenho para fazer tudo isso. Por isso deixa o like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo para outros tricolores. Então é isso e falou!